Bom, bem-vindo todos. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de suporte de vida em urgência e emergência. Hoje a aula será realizada pela professora Flávia. A professora Flávia do Departamento de Pediatria, é especialista em terapia intensiva, pediátrica e neonatologia. E o tema hoje da nossa discussão, da nossa aula, vai ser sepse nos pacientes pediátricos, abordando, obviamente, choque séptico. Alguns tópicos que serão discutidos, entre eles seriam a epidemiologia, conceitos, avaliação sistematizada e o tratamento. Então, professora Flávia, seja bem-vinda. Com você a palavra. Boa tarde a todos, né? Agradeço ao Guilherme. É um prazer estar com vocês hoje para podermos discutir um tema tão relevante como é o choque séptico em pediatria. A sepsis, ela é uma das principais causas de morbidade, mortalidade e é a patologia que mais leva à utilização de serviços de saúde por crianças em todo o mundo. Então, para começar, eu estou apresentando essa revisão sistemática, foi publicada no Lancet em 2018, e ela mostrou 23 papers, né, de 1979 a 2016, e evidenciou a ocorrência de 48 casos de sepsis e 22 casos de sepsis grave em crianças por 100.000 pessoas ano. Eu fiz a conversão para o Brasil, então no Brasil nós teríamos em torno de 100.000 casos ano de sepsis e 46.000 casos de sepsis grave por ano na pediatria. Ele mostrou uma mortalidade de 1 a 5% para sepsis e 9 a 20% para sepsis grave. Nessa revisão sistemática não foi incluído nenhum trabalho brasileiro. Esse outro trabalho também, bem recente, foi feito por TAM e colaboradores, está publicado agora em 2019 no JAMA, um N grande com 7.561 pacientes. Ele mostrou que, apesar da tendência de redução em pacientes pediátricos, a mortalidade por sepsis ainda é muito alta e persiste a disparidade entre os países desenvolvidos, com 19%, o desenvolvimento. Tá dando para ouvir, Guilherme? Tem interferência aqui para mim? Pode continuar, por favor. E os pacientes em desenvolvimento, né? E os países em desenvolvimento de cerca de 31,7%. Eu vou repetir só. Então, assim, o que ele achou? 19 em países desenvolvidos e 31,7% em países em desenvolvimento. Neste trabalho, teve um trabalho brasileiro de 2008, mostrando uma mortalidade de 12,4%. Recentemente também, em 2018, o PIVA, né, que trabalha só com terapia intensiva, ele fez uma revisão fez uma revisão da Conferência de Sepsis de 2005 a Sepsis 3, o consenso novo. A mortalidade hospitalar que ele apresentou foi de 25% e houve discordância de 43% entre o diagnóstico clínico de sepsis grave, feita pelo médico assistente, e os critérios diagnósticos definidos pelo consenso. Apesar dessa divergência, isso, interessantemente, não influenciou nem no tratamento, nem na tomada de decisões. E ainda, falando de epidemiologia, teve um trabalho agora, 2020, do EIS, esse trabalho foi realizado na Filadélfia, com 207.000 internações hospitalares, e ele mostrou uma incidência de sepsis de 27,8 episódios em 1.000 internações e uma mortalidade de 6,7%, isso na Filadélfia, né? E também ele mostrou, interessante desse trabalho, que ele mostrou o tipo de disfunção orgânica na sepsis pediátrica e a mortalidade associada. Então, olha lá, a disfunção cardiovascular está presente em quase 59% dos casos, né? E a mortalidade foi em torno de 10%. Mas se observarmos aí a parte da disfunção renal, em torno aí de 16%, quase 14, 15% de mortalidade. Foi um dado interessante que ele mostrou. E, por último, tem um trabalho
não tem muitos trabalhos prospectivos no Brasil, mas esse trabalho de São Paulo, ele é interessante porque ele mostrou que quando usamos o gás de Dupaus, né, que está atualizado, e com a terapia direcionada para manter a saturação venosa de central de CO2, a saturação venosa de O2 maior ou igual a 70%, isso resulta numa menor mortalidade, né? Bem diferente. Olha, 11% quando você usa o alvo de manter a saturação venosa central dentro do limite, né? E quando você não usa, 39% de óbito. Eu vou passar agora para a definição. A sepsis, assim, na pediatria, a gente continua, né, seguindo o consenso de 2005 pela Conferência Internacional, né, de Sepsis, e nós ainda usamos o critério de CIRS, né? Então, assim, se você tem uma variação da temperatura nas primeiras 48 horas maior que 38% ou menor que 36%, 38 graus, ou menor que 36 graus, mais taquicardia sem febre, ou taquipneia sem sibilos, você tem CIRS. Você tem variação de leucócito e taquicardia sem febre ou taquipneia sem sibilos, você tem CIRS. Se você tem variação de temperatura e variação de contagem de leucócitos, você tem CIRS. Somente variação da frequência cardíaca e da frequência respiratória não é CIRS, né? E esses critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, eles são, como a gente pode ver aí, muito frequentes em crianças, mesmo em pacientes de pouca gravidade, e às vezes sem comorbidade de origem não infecciosa, né? Por isso que a baixa especificidade e a baixa sensibilidade dos critérios do consenso de 2005 no diagnóstico de sepsis em pediatria está muito relacionado a CIRS. Nós vamos agora, eu coloquei só um quadro com os valores de anormalidade de sinais vitais e variáveis laboratoriais de acordo com a idade. A sepsis, então, seria a CIRS, mais infecção comprovada ou suspeita. Os critérios de sepsis grave e choque séptico seria, né? Sepsis grave, sepsis mais disfunção cardiovascular, sepsis mais disfunção respiratória, ou sepsis mais duas ou mais disfunções de outros órgãos. E a sepsis grave, 40% é secundária a infecções respiratórias e 20% a bacteremia primária. O choque séptico, então, ele é um paciente com sepsis grave, com falha circulatória aguda caracterizada por hipotensão persistente, apesar da ressuscitação volumétrica adequada e inexplicada por outras causas. Eu coloquei os critérios de disfunção orgânica múltipla. Nós estima-se que quase 1/3 das mortes de crianças com sepsis e choque séptico ocorra nas primeiras 72 horas, nas quais o choque refratário é a primeira causa, né? E após o 3º dia, a grande causa de morte é por síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Então, aí estão os critérios, né? Para a gente poder, para exemplificar melhor. Esses critérios, gente, assim, ainda coloca dopamina. A gente quase não usa mais dopamina, mas ele é o atual ainda. Eu acredito, é o que eu acredito que deva para frente mudar, porque a gente quase não usa mais dopa, né, na pediatria. E só um lembrete disso. E nós temos feito, para avaliar essas disfunções, né, de órgãos, a gente faz aquele score que chama PELOD-2, que é um score de disfunção de órgãos logísticos pediátricos. Esse score ele foi criado em 99, ele foi repaginado em 2013. Em 2013, foi incluído a pressão arterial média e o aumento do lactato na disfunção cardiovascular. E excluiu a disfunção hepática. O PELOD-2, no primeiro dia, ele é altamente preditivo de mortalidade hospitalar entre crianças, com suspeita de infecção e na UTI, né? 5 órgãos acometidos, como aqui no finalzinho da tabela, que a gente vê que, às vezes, 5 órgãos acometidos, a gente tem quase 59% de mortalidade, né? Se a gente, 3 órgãos, uma média aí de 7,5 de pontuação, 7% de mortalidade. Esse score PELOD-2,
Pelos estudos, ele tem uma maior especificidade em relação aos outros scores, como o PRISM, né, o PRISM-3, então ele tem sido usado. Como o professor Marcos falou na semana passada, em 2016, novas definições para sepsis e choque séptico em adulto foram propostas, né, no terceiro consenso internacional de definição de sepsis e choque séptico, e o score denominado, né, de pontuação rápida de avaliação de falhas de órgãos sequenciais, o que SOFA, foi incorporado. E aí, em 2017, foi realizada a adaptação do SOFA para a pediatria e foi chamado de PSOFA. Esse PSOFA, na verdade, ele foi desenvolvido adaptando o score SOFA, né, por duas principais abordagens: as variações cardiovasculares e renais dependentes da idade do score SOFA foram modificadas, né, usando ponto de corte validados pelo PELOD 2. E também foi incorporada na parte respiratória a relação saturação periférica de O2 por fração expirada de O2, né, como um substituto alternativo da lesão pulmonar. O PSOF, então, ele é baseado na avaliação de 6 sistemas, né, respiratório, hepático, coagulação, cardiovascular, neurológico e renal, e uma variação de 0 a 4 pontos. O score PSOF ainda, ele com 0 se entende que está normal, né, não tem chance de sepsis, até o máximo de 24, interpretado como choque séptico grave. As últimas publicações mostraram que o score PSOFA é superior a 8, foi o melhor ponto de corte para predizer a mortalidade na sepsis. A partir daí, então, em 2017, a partir desse estudo, principalmente, a partir desse estudo se propôs a definição de sepsis 3 adaptada para a população pediátrica. Não existiria mais sepsis grave e seria sepsis, infecção suspeita ou confirmada, associada com o aumento agudo no score PSOFA maior que 2, nas 48 horas prévias ou até as 24 horas de infecção. E o choque séptico passa a ser sepsis, né, grave em crianças com drogas vasoativas associadas com lactato superior a 2 milimol, que equivale, né, a 18 miligramas por decilitro. E veio esse estudo aí, em 2017, esse estudo buscou mostrar a acurácia dos scores CIS, SOFA, o PSOFA, o QSOFA e o PELOD 2 como preditores de resultado em crianças. O que ele encontrou foram que os critérios de CIS não têm especificidade para indicar crianças com infecção com risco substancialmente maior de mortalidade, e a adaptação dos critérios de sepsis 3 para a pediatria determinará uma caracterização mais robusta de disfunção de órgãos. Então, muito bom para pacientes graves, né? E aí a gente pergunta, né? Será que o sepsis 3, adaptado para criança, teria uma acurácia e segurança na identificação da sepsis, choque séptico pediátrico? É a grande pergunta que a gente precisa tentar buscar resposta, né? Para nos ajudar a responder, eu trouxe esse paper, está publicado agora em 2019, em que ele compara a classificação do consenso de 2005 com a sepsis 3. Foi utilizado numa UTI pediátrica da Índia, um N pequeno, né, de 228 pacientes. Apesar desse N pequeno, esse hospital tinha uma grande mortalidade, em torno de 40%. E esse estudo mostrou que o diagnóstico de sepsis 3 pediátrico apresenta muito baixa sensibilidade. Ele deixou de identificar 18% dos episódios de sepsis diagnosticada pelo consenso de 2005. E, além disso, esse trabalho sugere que a nova definição de choque séptico pela sepsis 3 identifica apenas crianças muito graves. Isso foi mostrado, como está no slide, onde ele mostra que apenas 48% dos pacientes entre os identificados pelo consenso de 2005 com choque séptico foram classificados pela nova definição de sepsis 3, né? Então, quase 50% desses pacientes não foram rebanhados, né?
Então, é preocupante. E aí, então, a gente tem duas grandes considerações a fazer, né? A hipotensão característica em adultos é frequentemente uma característica tardia no choque séptico pediátrico, e no adulto com choque séptico tem um defeito mais de extração de oxigênio. Na criança é mais um defeito de fornecimento de oxigênio. E no adulto, então, você tem uma glicose anaeróbica, uma elevação de lactato mais precoce do que em crianças. Em alguns estudos pediátricos, tem mostrado que o aumento do ácido lático pode ser um marcador de gravidade e que o seu decréscimo podia estar associado a uma resposta terapêutica. Mas a gente sabe, né, que vários fatores afetam essa oscilação. Até o momento, hoje, né, 26/6/2020, não há suficiente evidência científica que suporte o uso do lactato na caracterização de choque séptico em pediatria. Então, portanto, se adotarmos os critérios propostos pelo CEPES-3 na população pediátrica, corremos um risco enorme de deixar de identificar um número razoável de pacientes, com choque séptico clinicamente estabelecido, mas que ainda tem níveis baixos de lactato. Então, eu acho que a gente pode responder aquela pergunta que a gente fez, né? Sepsis adaptado para a pediatria, ele não possui acurácia e segurança na identificação de sepsis e choque pediátrico nessa população, e assim, não existe uma justificativa para que a sepsis 3 seja incorporada no contexto da sepsis pediátrica. Então, nós continuaremos a usar CIRS, sepsis graves e choque séptico. E assim, o PSOFA e o PELOD2, eles poderiam ser usados para identificar os casos mais severos como preditores de mortalidade. Então, eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. A sepsis, ela é caracterizada por várias alterações circulatórias, né? Incluindo diminuição ou aumento da resistência vascular sistêmica, hipoperfusão tecidual, acidose lática. E as alterações da microcirculação ocorrem devido à formação de edema, aumento de permeabilidade microvascular e também devido a alterações de hemácias e leucócitos. Portanto, a gente tem dois grandes mecanismos aqui. Nós temos a hipoperfusão tecidual e a perda de barreira endotelial, como a gente mostra aqui no esquema, né? Então, a sepsis, ela está associada com trombose microvascular, causada pela ativação mediada aqui pelo fator tecidual e pelo pareamento de mecanismos anticoagulantes, né, como consequência da atividade reduzida das vias anticoagulantes endógenas, mediada pela proteína C e pela antitrombina. E pela fibrinólise prejudicada pelo aumento do inibidor ativador do plasminogênio tipo 1, que é esse pai aqui, né? Aqui, ó. E assim, além disso, a capacidade de gerar proteína C ativada é prejudicada, pelo menos em parte, por uma expressão reduzida da TM, né, que é a trombomodulina, e o receptor endotelial da proteína C. Essa formação de trombos, então, resulta na hipoperfusão tecidual, que é agravada por vasodilatação, por hipotensão e pela aquela deformabilidade reduzida dos eritrócitos. A oxigenação tecidual, ela fica muito prejudicada e, além do mais, a gente depois tem a ruptura da barreira endotelial, que vai levar a extravasamento capilar, edema intersticial e má distribuição de líquidos. Isso se deve também devido à perda da cadeirina endotelial vascular. Essa cadeirina, ela faz a mediação da adesão de célula a célula e ela é dependente do cálcio, e há altos níveis aqui da angiopoetina 2, que promove a morte celular. Nessa fisiopatologia, os receptores de protease aqui, que formam o elo molecular entre a coagulação e a inflamação, são muito importantes. Dentro desses receptores, a gente tem aqui o PAR1, né, que é o receptor ativado por protease 1, que ele é particularmente inserido na sepsis. Ressaltar que esse PAR1 aqui,
Ele exerce efeitos citoprotetores quando ele é estimulado por proteína C. Encontrei isso na internet. Só um pouquinho, gente, que eu tive um problema aqui no computador. Então, só repetindo, esse PA1, então, ele é particularmente inserido na sepsis, né? Se ele for estimulado pela proteína C ativada e pela trombina em baixas doses, ele tem um efeito citoprotetor. Mas, no caso aqui, se a gente vê, ele foi estimulado aqui por um aumento grande de trombina, e aí ele passa a ter um efeito disruptivo, que é o que acontece aqui, como a gente está mostrando no esquema. Em síntese disso tudo, embora os mecanismos subjacentes à falência de órgãos na sepsis tenham sido apenas parcialmente elucidados, nós sabemos aí que a oxigenação tecidual prejudicada desempenha esse fator fundamental. Como nós já falamos anteriormente, né, vários fatores, hipotensão, trombose microvascular, contribuem para a diminuição da oferta de oxigênio no choque séptico. Os danos mitocondriais também, né, causados pelo estresse oxidativo e outros mecanismos, ainda prejudicam mais o uso do oxigênio celular. Mesmo me tornando um pouquinho repetitiva, eu queria falar um pouquinho do choque, né, assim, um pouco da fisiopatologia do choque, porque isso é fundamental para entender o tratamento que deverá ser instituído, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o choque, né, essa síndrome de desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e as demandas metabólicas dos tecidos, causa metabolismo anaeróbio e acidose lática. Quando o organismo depara com uma hipóxia tecidual tão grave, os mecanismos compensatórios para tentar manter o débito cardíaco e o transporte de O2 são ativados. E isso inclui taquicardia, aumento da contratilidade cardíaca e aumento do tônus do sistema vascular. No entanto, a criança, ela apresenta reserva de frequência cardíaca basal, ela apresenta uma reserva dessa compensação pela frequência cardíaca. Por quê? Porque ela já tem uma frequência cardíaca basal elevada. E também ela tem uma menor massa muscular ventricular, o que também limita o aumento da contratilidade. Na falha de mecanismos compensatórios, haverá manutenção dessa hipoxemia e acidose. Em situações em que o débito cardíaco vai reduzindo uma redução significativa do débito cardíaco, o organismo lança mão do aumento da resistência vascular sistêmica para tentar manter a pressão arterial normal. Além disso, há também a vasoconstrição da periferia para tentar redirecionar fluxo, né, para os órgãos nobres. A partir desse momento, fica muito evidente os sinais de choque. E, às vezes, o aumento desse tônus vascular consegue manter a pressão normal, independente se o débito cardíaco está mantido ou não. Por isso, a gente consegue explicar que a hipotensão na pediatria é um sinal bem tardio de descompensação cardiovascular. Agora, nós vamos falar no manejo, tá, gente? E a abordagem será aquela que nós sempre usamos na rotina para atendimento à criança gravemente enferma. A gente sempre começa com o triângulo da pediatria, né, que tem como objetivo identificar, ainda sem colocar a mão na criança, aquela criança que necessita de uma intervenção imediata. Então, nós vamos avaliar a aparência, olhando tônus, olhando interação reduzida, se a criança está inconsolável, se a criança tem um olhar anormal, uma fala ou choro anormal. No respiratório, nós vamos olhar em busca de sons anormais, posicionamento anômalo, esforço respiratório, uma apneia, um padrão de gasping. E na circulação, nós buscamos a cor, pálido, moteado, cianótico, né? Se nós identificarmos qualquer alteração nesse triângulo que a gente chama de impressão inicial, esse paciente necessita de uma intervenção imediata e aí nós vamos começar a proceder à avaliação primária. Não dá para colocar esse paciente no consultório, não dá para ir tomar água, não dá para... Ele precisa de atendimento já e já com o teu time de urgência e emergência para te ajudar.
Então, essa conduta inicial, né, eu trouxe aqui só para a gente lembrar, você tem essa impressão inicial, e nós vamos fazer o ABCDE. E sempre, né, gente, avaliar, intervir, avaliar, identificar, intervir. Avaliar, identificar, intervir. Sempre dessa maneira. E nós vamos começar essa avaliação sistematizada, que ajuda bastante, né? Primeira coisa, nós vamos avaliar a via aérea dessa criança, né? Permeabilidade dessas vias aéreas, abertura, posicionamento, se precisa aspirar, se precisa colocar algum dispositivo adicional, como a cânula orofaríngea, lembrando só que na cânula orofaríngea essa criança tem que estar inconsciente, não pode levar engasgo, levar vômito. E ainda, para facilitar a abertura dessa via e o posicionamento adequado, a gente pode usar um coxim no occipito para crianças maiores que 2 anos e sobre os ombros para crianças menores de 2 anos, tá? Isso vai levar uma leve extensão, associada a uma leve extensão do pescoço, faz aquele alinhamento dos eixos oral, faríngeo e traqueal e conseguimos manter uma dinâmica ventilatória melhor. A gente sempre checa essa posição com o posicionamento correto e que o conduto auditivo externo está anterior ao ombro. E aqui, gente, identificou, agiu. Eu vou passando para frente, que é o jeito que eu consigo aqui para ministrar a aula. Mas lembrando disso, identificou, interviu, parou a avaliação e retorna após a intervenção. Na respiração, que é o B, o que a gente avalia? 5 coisas: expansibilidade, frequência, presença de esforço respiratório, ausculta pulmonar e a saturação periférica de oxigênio através do oxímetro de pulso. Também identificou, tratou. Na circulação, o que a gente quer? Aquele C de circulação. Primeiro a gente começa com temperatura das extremidades dos dedos, tempo de enchimento capilar, palpação de pulsos periféricos e centrais, lembrando que o lactente, que o menor que 1 ano, pulsos braquiais, acima de 1 ano, pulsos carotídeos, né, os centrais. A gente olha a frequência cardíaca, a gente ausculta o coração, afere essa pressão e palpa o fígado e procura se não há presença de estertores em base para a gente poder, se a gente precisar fazer líquido, a gente não tem um risco de sobrecarga hídrica aí. Quanto ao choque, a gente tem 2 classificações importantes na pediatria. O choque hiperdinâmico ou quente, ele é bem mais raro, né? Mas ele tem pele avermelhada ou quente, né? Aquele tempo de preenchimento capilar em flush, ele é imediato, muito rápido. Taquicardia, pulsos amplos, pode ter alteração do nível de consciência, oligúria e, se ele não tiver descompensado, uma PA adequada para a idade. O choque hipodinâmico ou frio é aquela pele marmórea, né? Aquele choque vasoconstrito, frio, o tempo de preenchimento capilar prolongado, taquicardia, pulsos periféricos finos e também pode ter alteração da consciência, oligúria e, se não tiver descompensado, a gente tem uma PA adequada para a idade. Até a nova publicação da campanha de sobrevivência à sepsis, que acabou de sair agora em 2020, nós tranquilamente faríamos a classificação do choque pela clínica. Mas, assim, as orientações novas dizem que nós precisamos de mais. Nós precisamos já de suporte hemodinâmico, um eco, né, para a gente ver uma saturação, a saturação venosa central de O2, uma PA invasiva, um Doppler. Então, assim, talvez a gente, segundo o guide novo, nós não conseguiremos, só com essas características clínicas, definir que o choque é frio ou quente. Mas, no momento, é inviável dentro dos pronto-atendimentos brasileiros e muitas vezes dentro até das próprias UTIs, né? Então, nós vamos ter que ficar com a clínica, mas lembrando que o guide novo fala sobre isso. Aqui eu coloquei só para vocês verem, né, a idade, frequência, de acordo com os sinais, né, de acordo com a idade. E muito importante é isso aqui, sabe? Tem que ter anotado num caderninho, né, que são os valores de normalidade da PA, né, abaixo do percentil 5, e é muito usado, tá, gente? É usado demais na pediatria isso aqui, que nos ajuda muito a identificar, para não ficar discutindo se o menino está hipotenso ou não.
Então, se eu tenho um menino de 11 meses com PA sistólica de 60, ele está hipotenso. Então, a gente sempre segue para definir. Agora nós vamos falar da disfunção, avaliação. Eu vou repetir de novo, gente, porque é muito importante. Nós estamos fazendo uma avaliação primária, mas claro que as condutas já foram tomadas. Eu, por causa da aula, eu estou dando seguimento, né? Então, o que a gente vê na disfunção? A avaliação das pupilas, não pode esquecer, glicemia capilar e a palpação da fontanela anterior em lactente jovem. O Glasgow, para a criança, não é todo mundo que tem habilidade, faz rápido, não. Então, a gente pode fazer escala VDN, né? Que é a alerta, que se você fizer avaliação pupilar, pode te mostrar, né? Pode te mostrar um Glasgow de 15, voz, um Glasgow de 13, só responde à dor, aquele menino que você tem que fazer estímulo doloroso para ele abrir os olhos, um Glasgow de 8, e se não responde, um Glasgow de 6. Lembrando que ali, né, se ele só responde à dor, se ele não responde com certeza, mas se ele responde só à dor, provavelmente esse menino pode precisar de assistência ventilatória invasiva. Talvez ele não vai dar conta de respirar daqui a pouco sozinho, né? Ele talvez não dê conta de respirar. E então, aí a gente tem depois a exposição. Desculpa, gente, que aqui saiu errado, tá? A exposição. Desculpa que esse slide é anterior, eu devo ter duplicado ele. Mas a exposição seria a avaliação, né? A gente vai expor realmente a criança, cuidado com a temperatura dessa criança para ela não fazer hipotermia, mas a gente vai expor com todo o critério, né? Vai procurar petecas, procurar alguma lesão, algum sinal que possa nos ajudar no diagnóstico dessa criança, tá? Então, e nesse momento também, para a gente não esquecer, a gente afere a temperatura dessa criança. E aí, depois que nós fizemos a avaliação primária, né, o ABCDE, e tomamos as condutas, a gente pode passar para a avaliação secundária, né? Em que a gente usa aquele mnemônico de Semple, que é, né, o S, sinais e sintomas, você está buscando o que a criança tem, alergia à medicação, o M é a medicação que a criança usou, o P é um passado breve da história médica dessa criança, o L, né, é a última alimentação dessa criança, e o E, ele é muito importante, porque às vezes ele te mostra o teu caminho para fazer o diagnóstico. Às vezes a mãe fala, olha, ele vinha com uma febre muito grande, mas ele vinha com uma febre muito alta, mas já tem uns 2 dias agora, já tem umas 12 horas que ele piorou muito, parou de comer, tá ficando com a mãozinha, o pezinho muito frio, parece que a unha dele tá ficando roxa. Então ela começa às vezes a te dar ali sinais que você pode buscar esse evento que possa ter levado ao quadro que você está assistindo no momento. Na avaliação secundária, você faz o exame físico completo dessa criança, né? Aqui ele fala direitinho da cabeça aos pés dessa criança. E importantíssimo, você continua a avaliação contínua dos sinais vitais. O tempo todo você está avaliando os sinais vitais. A avaliação diagnósticas, né? Alguns chamam de avaliação terciária, seriam os exames. Eu destaquei alguns exames aqui que a gente faz na pediatria, né? Se você já estiver na porta do teu hospital, numa urgência, com acesso venoso central, e puder fazer uma gasometria venosa para ver saturação venosa central de O2, é um sonho, então você pode fazer também. O difícil não é realizar o exame, o difícil é a coleta, né? O catéter tem que estar bem posicionado, ele tem que estar na entrada da junção da veia cava superior ou inferior com o ato direito, e na hora de você coletar, você tem que tomar todo o critério, todo o cuidado com a asepsia, também muito cuidado para não obstruir e perder esse catéter, né? Que seria um erro técnico muito grave. Então, aqui a gente colocou, né, hemograma, PCR, gasometria, ionograma, glicemia, coagulograma, urina, as culturas, né, outros exames outros exames de acordo com a suspeita do foco, né? E aqui eu destaco, gente, que o lactato, a gente já falou, vou só repetir, é um produto de respiração anaeróbia, né? Mas como, né, a gente acabou de falar, né, na população pediátrica, às vezes ele demora muito a aparecer, né? Então, muitos pacientes ainda
chegam dentro do seu TI com valor normal de lactato. Então, o lactato, na verdade, ele tem muito mais um valor marcador de prognóstico depois, sabe? Mas ele não monitora o alvo terapêutico, ele não faz diagnóstico, tá bem? Os marcadores inflamatórios principais, né? A gente tem o PCR, né? Um dos biomarcadores mais importantes na pediatria, mais usados. A sua utilidade no diagnóstico ela é limitada, principalmente pela baixa sensibilidade, né? Em diferenciar sepses graves de outras infecções bacterianas comuns, né? Então, a maior aplicação nos pacientes pediátricos seria o segmento desses pacientes. Se a gente tem uma queda de 60% no quarto dia da doença, isso está associado a um prognóstico mais favorável. E assim também, se ele mantém muito alto, em valores próximos aos da admissão, a gente deve estar tendo uma má resposta terapêutica, tá? O outro marcador inflamatório também usado é a ferritina sérica, né? Ele é uma proteína de fase aguda, ele leva muito, né, na presença de citocinas inflamatórias. Desde 2007, ele tem sido usado como marcador prognóstico na sepse pediátrica, ele estima mortalidade e até desfechos desfavoráveis, tá? Ele pode ser usado tanto isolado quanto no PCR. Além disso, o seu acompanhamento durante o episódio de choque séptico de má evolução pode indicar a presença de sepsis, né, com aumento de ferritina. E muitas vezes vai direcionar uma terapia específica, com corticoide, imunoglobulina, plasmaférese. Então, o seu valor de ponto de corte para a mortalidade ainda é muito motivo de estudo, mas acredita-se no valor menor que 500 nanogramas por decilitro. E o mais, né, o que teria o maior poder de diagnóstico na sepsis pediátrica seria a procalcitonina. Valores acima de 2, né, são sugestivos de inflamação de origem bacteriana, né? E assim como o PCR, também pode ser utilizado para acompanhar a evolução da doença. É útil na decisão de suspender antibiótico, sem evitar aumento, sem mostrar muito aumento de falha terapêutica. Seu custo é muito alto, né? Ainda não é uma realidade dentro do cenário, né, de atendimento pediátrico, mas se torna cada vez mais importante. Eu vou estar falando... Esse aqui é o novo guide, né, gente, de sobrevivência à sepsis, né, publicado bem recentemente, né, pelo Waze e colaboradores. Então, nós estamos... O PAUS não mudou ainda, tá? O PAUS continua, né? O PAUS deve ter uma atualização agora, em 2021, né? Mas já tem um novo guide da sobrevivência para sepsis. E esse novo guide, né? Ele mostra... Tem esse fluxo aqui de atendimento. Então, a gente pega o paciente, né? Você vai pegar seu paciente, vai abrir via aérea, vai ofertar oxigênio. Oxigênio aqui não se brinca, nós temos que dar oxigênio mesmo. Então, não se pode usar uma sepsis grave ou um choque séptico grave, um oxigênio que seja de baixo fluxo. Nós temos que usar oxigênio de alto fluxo, que dê pelo menos uma FO2 de 95% a 100%. Se o paciente tiver respiração espontânea, uma máscara com reservatório não inalante é muito bem aceita, com 10 a 15 litros de oxigênio. Então, abriu via aérea, colocou oxigênio, tem que pegar acesso desse menino quando você identificou ali uma situação de urgência, uma situação muito favorável, uma situação muito preditora que esse paciente está em choque. A gente sempre orienta 2 acessos venosos calibrosos. Caso você não consiga estabelecer, a intraóssea não pode ser protelada. Então, quando chegar um paciente grave, você já pede a sua equipe para deixar o material de intraóssea preparado, tá? A intraóssea é um acesso vascular rápido, administra qualquer fluido, tá? Em situações de emergência, até hemoderivados. E o que é mais interessante é que o plexo venoso intraósseo, ele não é colapsável. Ele fica, a vasculatura se mantém mesmo em estado catastrófico, como é um choque séptico. Então, não depende muito de treinamento, depende de você conhecer a técnica e o local que deve ser aplicado.
ele, assim, ele salva a vida, tá, gente? Ele, assim, quem já passou, né, quem já viveu a necessidade de ter que fazer uma intraóssea, viu como que você mudou ali. Aquele paciente não teria chance nenhuma se a intraóssea não tivesse sido instituída quando não tem acesso. Acesso central nem pensar. O menino está todo colapsado, como é que você vai conseguir? Você tem que melhorar para a gente poder, assim que ele estabilizar um pouquinho, passar o acesso central que ele vai precisar. Então, aí a gente já fez, então já tem, de novo, né? A gente abriu via aérea, já colocou oxigênio, já pegou acesso, e aí nós começamos a medida heróica, né? Que é dar soro para esse paciente, dar líquido para esse paciente. É 20 ml por quilo, rápido, mais rápido que você conseguir, geralmente é em torno de 5 a 10 minutos, numa veia bem calibrosa, né? Que a gente chama de flush. E a cada vez que terminar a reposição, a expansão, você vai avaliar esse paciente fazendo aquele C completo, lembra que a gente falou lá? Olhar tudo, incluindo hepatomegalia e sinal de sobrecarga hídrica também com crepitações em base. Então, acabou a expansão, avalia antes de você indicar uma nova expansão. Se esse paciente você fez 20 ml por quilo, fez mais 20, fez mais 20, e ele ainda mantém sinais de choque, provavelmente esse paciente, a gente está diante de um quadro que está refratário a volume. Então, está na hora, nesse momento, de você de você fazer uma droga vasoativa para ajudar essa criança. Se essa criança tivesse, você já identificou que o choque é frio, que está vasoconstrito e bradicárdico, é adrenalina. A gente não tem usado mais DOPA, tá, gente? Uma adrenalina, numa dose ainda inotrópica, que a gente chama de 0,3 microgramas quilo minuto, tá? E nós vamos começar essa adrenalina. Caso, gente, não tenha do jeito nenhum a epinefrina, a adrenalina, tem que fazer uma DOPA, mas uma DOPA menor que 10. Mas, assim, altamente questionável. Mas se você não tem nada, os guides falam que você poderia usar até você conseguir epinefrina. E a nora, a gente tem um choque hiperdinâmico, tem um choque quente, o menino está vasodilatado, é a noradrenalina, não tem discussão aqui também. Uma dose ali de 0,05 a 0,2 para começar, e nós vamos tentar fazer uma vasoconstrição para tentar redirecionar fluxo e tentar melhorar esse menino, tá? Sempre tem que manter a hemoglobina abaixo de 7, acima de 7, a hemoglobina abaixo de 7 não tem como conduzir um estado de choque grave, então às vezes você vai precisar dar sangue para essa criança na hora que chegar o exame, e manter a saturação venosa central de O2 maior que 70%. Isso na primeira hora. Aqui, gente, o guide, ele continua mostrando aqui, que é mais já dentro do CTI, né, que a gente tem choques que são persistentes e resistentes a catecolaminas, você não consegue reverter, você já fez adrenalina, você já fez nora, e esse menino mantém chocado ainda. Então, você tem que titular a adrenalina, você tem uma pressão normal e o choque frio, titula a adrenalina, faz um inotrópico bom para esse menino, faz o amilrinona, melhor inotrópico que tem, ajuda esse coração, ajuda essa bomba cardíaca. Esse menino tem pressão baixa e está com choque frio, titula a adrenalina, ele precisa de adrenalina, mas talvez você vai ter que associar uma nora para ajudar a melhorar essa PA. Ele tem pressão baixa, choque quente, aumentar, titular na hora, ver se não vai precisar de um vasopressor mais forte, né? Que é a vasopressina. Prognóstico só aqui, só piorando. E se ele não responde, a gente está diante de um choque refratário, você vai tentar direcionar a terapia, você vai ver índice cardíaco, saturação, faz um ecodoppler, vê como é que tá, tenta fazer um catéter de artéria pulmonar, se o seu serviço conseguir. Esse paciente talvez vai precisar de ECMO, que é um caso muito grave, né, muito difícil, mas pode acontecer. Na pediatria, gente, desde que é identificado precocemente tratado, às vezes eles chegam só no choque refratário a volume, você faz droga e ele responde, tá? Depende de como ele chegou, depende de como ele foi atendido. Só antes de eu passar para o próximo slide, isso aqui, esse fluxograma, ele está destinado a crianças
que foram atendidas em emergência, que tenha uma UTI ou que pelo menos tenha condições de fazer um suporte avançado para a circulação e para a respiração, tá? Então, assim, tem que ter, esse menino, você tem que ter lá o material, se precisar ventilar, um ventilador, você tem que ter monitorização para infundir droga vasoativa, porque por causa do risco aí de sobrecarga hídrica. Então, com essa preocupação, o GAI novo de 2020, ele fala o seguinte: se a sua unidade tem UTI ou suporte avançado para disfunção cardiovascular e respiratória, faça seus 60 ml por quilo na primeira hora, faça 3 expansões de 20, sempre avaliando depois, como eu coloquei aqui embaixo do slide, né? Como aqui sempre avaliando depois. Mas se a sua unidade tem pouco recurso, sem UTI ou sem suporte avançado, o GAI novo fala o seguinte: faça 40 ml nessa criança, na primeira hora, se tiver hipotensão, e ele ainda fala isso aqui, ó, você vai fazer uma fluidoterapia de manutenção se não houver hipotensão. O que é uma fluidoterapia? No menino grave aí 1.500 a 1.600 ml por superfície corpórea, né? Então, assim, essa é a nova orientação. Não é a orientação que a gente tem seguido, mas ela chega aí para nos alertar. A gente já tem, se tiver na porta, já tem se orientado, né? Mais precaução quanto às expansões, mas sempre ali, gente, tem que olhar a congestão pulmonar e tem que olhar hepatomegalia. O PIVA, né, publicado agora, tá? 2020, fresquinho aqui. O PIVA faz uma revisão de choque já com os guides e ele já orienta de uma outra maneira. Ele concorda que se tiver unidade de terapia intensiva e suporte avançado de via aéreas e circulatório, você faz como nós mostramos naquele fluxograma, mas se não tiver, você vai fazer só 10 ml por quilo, tá? Aqui tem um erro aqui, tá, gente? ml por quilo, tá? Me desculpem. A cada 20 minutos. Então, seria 30 ml na primeira hora, tá? Isso é o guide novo, em que ele vem com isso. Então, ele já não aceita, na revisão que ele fez, ele já não concorda em estar fazendo só uma manutenção na criança. Se você me perguntar a minha opinião, né? Muitos anos vivendo terapia intensiva, né, muito tempo de formada, eu concordo com o PIVA. Eu acho que menino, Cacau tá aí, depois ela pode opinar, mas assim, eu acho que só a manutenção talvez a gente possa realmente, talvez não resgatar essa criança, mas tá aí as orientações atuais. Gente, importantíssimo, foi bom que eu li agora. Quando nós estamos lá no choque, lembrou? Abriu via aérea, oxigênio, acesso, expansão, lembrando sempre que tem que fazer um antibiótico, se você está suspeitando choque séptico na primeira hora. Aqui eu coloquei uma lista dos antibióticos mais usados, tá? Se você tem uma sepse sem foco definido, que é o que muitas vezes chega para a gente, é indiscutível que vai ser a ceftriaxona 100 miligramas por quilo, é o que vocês vão ver mais nos locais de pronto atendimento. Então, eu coloquei aí para a gente poder discutir. Então, mediante isso, né, tem um resumo aqui das boas práticas e alvos do choque séptico que a gente coloca aqui. Então, ele fala triagem da sepsis, tria a sepsis no seu hospital, o médico deve decidir se o paciente segue no protocolo de sepsis e não usar sepsis 3, ele ainda mantém os critérios do consenso de 2005 usando o CIRS. Obtenha culturas, forneça antibióticos empíricos, então ele sugere aí, como eu acabei de falar, ceftriaxona, o bolos de fluido de 20 ml por quilo. Aqui, gente, ele fala para fazer 10 ml nos subsequentes. Nós não estamos fazendo isso. Nós seguimos ainda as diretrizes do PAUS. Então, nós sempre fazemos 20 ml, 20 e 20. Então, isso é um guide novo, em que o PIVA está sugerindo, e parece que ele tem usado lá no Sul dessa maneira. Mas, de novo, eu ressalto aqui que a gente tem feito 20, 20, 20. Então, a gente não tem diminuído assim nos locais que tem recurso, né?
E, de qualquer maneira, sempre tem que observar os sinais de sobrecarga hídrica, tá? Crepitações, hepatomegalia. Se o choque é refratário, igual nós falamos, adrenalina, frio, nora, quente. E depois, o manejo depois, isso aqui é a primeira hora, né? A segunda, após isso, aí nós vamos ver se tem excesso de líquido. O corticoide, ele só é usado, né? O corticoide, ele só vai ser usado se você tem insuficiência adrenal mesmo, né? Então, não é usado de rotina, tá? E se for usado, sempre, a gente faz a hidro, né, na dose de 4, e depois a gente faz 2 miligramas a cada 8 horas, ou no máximo aí de 7 dias, ou até suspender as drogas vasoativas. Mas, assim, tem que ter sinais de insuficiência de suprarrenal, ou também, gente, naqueles pacientes que têm hiperplasia, ou naqueles pacientes que já usam corticoide previamente, né, em terapias para doenças autoinflamatórias ou autoimunes ou qualquer outra doença, aí você tem que lembrar que ele tem que ser feito, né? Mas para criança normal, a gente não faz só se tiver esses sinais. E quais são os objetivos, então? É o tempo de enchimento menor que 3 segundos, a pressão arterial, a pressão de perfusão sendo mantida normal, a pressão arterial da criança sistólica acima ali do percentil 5, não precisa ficar ultrapassando o percentil 50, ninguém quer ninguém hipertenso aqui, né? Tá de bom tamanho já, dá para a gente poder, se você mantiver a pressão ali acima do percentil 5, de 5,50 está muito bom. Se você tiver o eco, tentar manter um índice cardíaco aí de 3,3 a 6 litros por minuto, né? E a saturação venosa central, importantíssimo, né? Como nós já falamos aqui, maior que 70. Não use lactato como alvo terapêutico, né? Ele, como nós já falamos aqui umas 3 ou 4 vezes, que ele pode estar normal no choque, e certifique-se que o foco da infecção está controlado. Às vezes você tem algum abscesso, você tem alguma coisa, e vá direcionando o antibiótico, tá? E nada te impede de você estar com antibiótico, você aumentou o espectro, viu que não era e retornar, né? Sempre o uso racional de antibióticos. E para terminar aqui, né, o que eu tenho de recado? Eu vou copiar o Marcos Vinícius semana passada, recadinho para casa, né? Então, choque, detecção precoce, tratamento correto. O tempo aqui é vida, mas é vida mesmo, tá, gente? Isso aí vai definir entre morrer e viver. E a gente quer que viva bem. Viver quer dizer, esse menino depois está brincando, esse menino está com a família, esse menino está na escola, esse menino está se divertindo, esse menino está produzindo para frente, né, na comunidade. E caso essa criança já tenha alguma sequela neurológica, alguma patologia neurológica de base, que não piore essa patologia, para a gente tentar manter como ele era antes do processo. A outra coisa aqui, gente, é o trabalho em equipe. Nós não somos ninguém sozinhos. Você pode ser o melhor intensivista, o melhor emergencista. Temos equipe, temos que trabalhar coeso com essa equipe, temos que respeitar essa equipe. Cada um tem seu papel e esse papel a gente fecha as alças e a gente consegue dar o melhor tratamento para esse paciente. Então, a gente precisa de um grande trabalho em equipe e aprender. Não é fácil trabalhar em equipe, mas nós temos que aprender e buscar sempre aprimorar e valorizar cada vez mais a nossa equipe. Essa outra aqui, gente, é o transporte, né? Às vezes você faz tudo legal, ficou bem, o menino estabilizou, você está numa felicidade, sabe? O menino está bem melhor e você está naquela ânsia, né? A vaga do CTI saiu, você acha que o menino pode ser transportado e é o grande risco que tem. Então, lembre-se sempre de uma coisa, o CTI não é ali, a CTI é ali, está pertinho, CTI é sempre lá longe. Então, prepare esse paciente para ser transportado dentro de todo o rigor, como se o CTI fosse a 80 quilômetros de onde você está. Porque muitas vezes, né, a gente recebe paciente em que o colega jura que ele estava estável, mas às vezes um pequeno transporte, você imagina, você está transportando, você não teve cuidado de ver se o dispositivo de oxigênio está acoplado, a bomba de difusão realmente está correndo na sua adrenalina, será que aquela glicemia, o menino estava hipoglicêmico, você já corrigiu aí para mim a glicemia para eu mandar? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, manter esse paciente para não causar hipotermia, não é sair correndo com esse paciente. Então, esse paciente tem que chegar muito próximo do que você estava ali dentro da emergência. Então, não esqueçam, o transporte intra-hospitalar, ele é muito negligenciado. O interhospitalar,
muita gente, né, a gente preocupa, a gente sabe que está saindo em ambulância, mas às vezes o intra é o que tem mais falha. Então, assim, lembrando disso aí, é um grande recado. Tô acabando, tá, gente? Aula longa, né? O outro recado aqui, prontuário, gente. Prontuário é a única arma de defesa do médico. Tem que ser anotado, não é correndo que a gente anota, para depois, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. O prontuário é a história do teu paciente, é a história da tua conduta, é a história da conduta da tua equipe. Ele pode ser acionado por muitas pessoas, e claro que ele é. O médico do CTI pode querer, a família pode querer, pode, gente, a situação grave, a família pode querer judicializar, às vezes não você e o teu hospital, mas o primeiro atendimento que não viu, alguém que não viu há 2 dias atrás que a criança estava muito doente. Então, isso tudo só tem um jeito de você provar o que você fez, mostrar. Chama-se prontuário médico, tá? Prontuário, na verdade, prontuário do paciente, né? E sempre lembrando, se a mão, evite rasura, né? Rasura é uma falta de cuidado imenso com o prontuário que não é seu, porque ele é do paciente. E se for no eletrônico, copia e cola, tá difícil, porque copia e cola tem muitos erros. Então, de novo, eu repito, você não está perdendo tempo, você está prescrevendo ali e ganhando muito tempo, e avalie o que você escreveu e veja. A outra coisa que é o debrief, tem que fazer, tem que sentar com a tua equipe, gente, depois, quando der, no outro plantão, vamos sentar aqui, gente, o que a gente fez de legal e tudo. O dedo é apontado para você, não aponte o dedo para o outro. Então, cada um aponte o dedo para si e veja o que possa melhorar. Às vezes foi um atendimento de excelência, que às vezes não vai precisar melhorar quase nada. Difícil, gente, sempre tem algo a melhorar. Mas mostra que tem que ter treinamento contínuo, a tua equipe tem que estar treinada em loco, treinada em simulações realísticas. Então, assim, não deixe de sentar depois com a equipe que assistiu aquela criança e falar. Se vocês lembrarem, dá uma ligadinha para onde essa criança foi, peça um feedback desse atendimento, que aí você já fala para a tua equipe, olha, sabe aquele menino que a gente atendeu de choque séptico gravíssimo? Está super bem lá, já estão diminuindo droga, então você dá ali um feedback para a tua equipe. E, por último, eu deixei o mais importante, que é quem está na sala de espera. A emergência não é da equipe. A emergência, a gente tem que lembrar que tem alguém muito ansioso lá fora. É uma mãe, é um pai, são tios, são avós, né? Você não vai atrapalhar a ação, você não vai poder prejudicar em nenhum momento a intervenção, mas deve ter alguém da tua equipe que não está agindo ali, que pode ir lá e pelo menos falar para essa mãe, gente, ou para essa família que esteja lá fora, a gente está cuidando do João, tá? Nós estamos fazendo tudo lá, nós estamos cuidando do João lá, faz um tinino para essa mãe, dá um sorriso. Porque o que acontece? Essa mãe ali, ela vai criar uma vida nova. Eu falo mãe, gente, mas é quem estiver lá fora. Isso vale para o adulto também, né? Se você, né? Quantas vezes, né, a gente que é médico recebe uma ligação de um colega não médico e fala assim, aqui, você podia ir lá, meu filho está internado lá na emergência, mas você sabe, né, médico não deixa a gente entrar, a gente não consegue notícia, vai lá que você é médico, você consegue. Isso aí não pode existir. Então, assim, tem que dar pelo menos uma notícia rápida a essa mãe, e assim que você puder, claro que você vai conversar com ela, tá bom? Ô, gente, muito obrigado aí, tá? Eu estou à disposição para perguntas, não sei o tempo que deu, mas muito obrigado, viu, pela oportunidade. Foi ótimo, Flávio, parabéns, excelente aula, o aspecto técnico, o aspecto prático também, e além do aspecto humano, que é super importante. Nós temos sim algumas perguntas, mas antes da gente passar para os monitores, eu gostaria que a Cacau entrasse, por favor, Cacau, e fizesse algum comentário sobre esse tema. Você está nos ouvindo? Pronto, liberei o microfone. Bem, eu estou assistindo, né? Estou ouvindo e gostaria de parabenizar a Flávia. Ela fez uma brilhante apresentação, abordou o tema de uma forma simples, mas ao mesmo tempo cuidadosa. E é um tema que é difícil. A gente sabe que o ideal é que o aluno de medicina ele saiba pelo menos os conceitos e os protocolos básicos de atendimento do paciente grave, e isso a gente ensina, eu sou instrutora do PAUS, né, no PAUS,
Mas, ao mesmo tempo, tem algumas mudanças que estão chegando, como ela falou sobre a questão do volume, que agora é preconizado fazer volume menor. Então, são questões que a gente tem que estar atento. Em relação à dopamina, está cada vez mais caindo em desuso, mas a gente sabe que alguns locais a gente não vai ter outras drogas, então a gente tem que usar o que tem, né, Flávia? E então, assim, ela forneceu uma visão ampla sobre o cuidado do paciente com choque séptico, atualizado, e que eu acho que assim vai contribuir muito para o ensino da emergência e da urgência pediátrica. Então, fora esses comentários, eu não tenho mais nada a falar, a não ser parabenizá-la. Perfeito, Cacau, obrigado. Bom, eu queria então passar para Clara Lopes. Ela tem uma pergunta, Clara. Se você puder ativar o seu áudio e vídeo. Eu estou ativado já. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Primeiro, obrigada pela aula, né? Eu tinha uma pergunta sobre a técnica intraóssea que você falou. Pelo que eu entendi, você falou que não é uma técnica de nível de muita dificuldade. E eu queria saber se tem algum risco importante para saber sobre ela ou alguma desvantagem assim evidente. Você tem os riscos, né? Que seria a infecção que você pode ter no local, né? Você pode ter transfixação do músculo, né? Do osso. Então, se você transfixar o osso e não perceber e começar a correr volume, começar a correr droga, você vai fazer uma síndrome compartimental. Então, são os grandes riscos, tá? Pode ter fratura óssea, mas, assim, é uma técnica salvadora, claro. Eu acho que o que é a contraindicação? Aquelas deformidades ósseas graves, osteopetrose, osteopenia, mas você tem também, só tem um problema, se você tentou um osso, eu não posso tentar no mesmo local, tem que buscar um outro local, mas são muitos locais, são as tíbias, o maléolo medial, os fêmurs, você tem também úmero, tá? A gente só não deve fazer no externo, né? Muito fino, senão você transfixa, vai no coração, né? Tem pulso radial, às vezes, porque está muito perto de epífise de crescimento. Você tem o risco de pegar epífise. Se você manter a técnica adequada, esse risco diminui. Mas é um risco, claro, que entre ter um encurtamento de uma perna e a criança não sobreviver. Com certeza. Com certeza vai ser. Mas é uma técnica que a gente fala que ela não precisa de treinamento, assim. Se você souber a técnica, e eu que já fiz, e você que nunca fez, talvez a gente tenha o mesmo êxito, tá? E salva, minha filha, é uma coisa. E que agora a enfermagem, tá? O enfermeiro, ele tá habilitado a fazer desde que faça um curso de 8 horas. O médico forma, faz a intraóssea. O enfermeiro, ele pode fazer, mas ele tem que estar habilitado dentro de algum curso e registrar no Corém, no Corém, né? E depois no COFEM, que aí ele consegue fazer. Tá? Mas Tá assim, bom. Obrigada. Interessante assim. Ótimo. Israel, por favor, se você puder abrir o seu áudio e microfone. Boa tarde, Flávia. Tudo jóia? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Na verdade, são duas perguntas bem pontuais. A primeira é por que a dopamina ultimamente vem sendo deixada mais em segundo plano? E a segunda é que no primeiro momento, quando você começou a discorrer sobre a abordagem, você falou entre encaixar o paciente em choque hiperdinâmico e hipodinâmico, né, no quente e no frio, e quais etiologias estariam mais relacionadas a determinada apresentação? A primeira, a da dopamina, né? Uhum. A gente sabe que ela tem muitos efeitos. Para você usar uma dose que realmente seja eficaz, tanto no choque frio quanto no choque quente, os efeitos adversos que ela fez, principalmente alterações cardíacas muito importantes, com risco de arritmias, é um dos principais motivos da gente estar caindo em desuso. Então, ela tem muito mais efeito colateral e precisa de dose, às vezes, muito alta para você conseguir, sabe? Conseguir o objetivo. E também, assim, o rim, ele não gosta muito de dopa alta, assim, não, sabe? Então, você também tem um risco maior de lesão renal aguda, porque a nora, às vezes, protege esse rim, tá? Então, assim, é por isso que vem mudando.
Só que é igual a Cacau falou e eu também falei. Tem emergência, gente, tem local de pronto atendimento que não vai ter. Então, você vai usar o que está orientado. Então, ainda está orientado você usar menor que 10 microgramas e acima de 10 microgramas no choque quente. Só que se você, assim, o risco de arritmias, o risco de taquicardias ventriculares é muito grande. E a outra que você me perguntou, em pediatria, é Israel, né? Isso. Não, é Israel. Pediatria, pensa sempre em choque frio, tá? Uhum. Diferente da clínica. Quando que você, geralmente é choque frio. Quando você tem choque quente, às vezes é aquele paciente que está lá no teu CTI ou na tua enfermaria que está muito ligado à infecção relacionada à assistência de saúde, né? Aquela IRAS que antigamente a gente falava de infecção hospitalar. Muitas vezes você vai ter mais o choque frio mesmo, tá? Uhum. Obrigado, Flávio. Ok, perfeito. Bom, eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta e eu vou pedir para a Ingrid Lourenço abrir o áudio e o vídeo dela para a gente poder finalizar. Oi, professora. A minha pergunta é, como você falou que a trombose microvascular é um dos mecanismos da fisiopatologia, se a gente usa alguma medicação para isso, ou então para prevenção, alguma coisa assim. O que você faz? Você viu lá nos exames? O coagulograma, ele vem assim, de cara, né? Então, assim, a gente acaba fazendo e muitas vezes você vai ter alteração de proteína, então, às vezes você vai ter que fazer vitamina K nesse paciente, não é incomum, tá? E dependendo da sua dosagem, da TPA, você tem que fazer plasma, né, fresco. Então, assim, você tenta, só tem esse jeito, tá? Você tenta, junto com o coagulograma, sabendo que esse paciente corre muito risco de ser IVD, você já começa, desde o início, a fazer o coagulograma. Você deve ter visto que ele faz parte de todos os scores, né? O próprio Christopher, ele fala do coagulograma. Você vai ver muito paciente, chegou pra gente, o coagulograma é colhido em CTI. Obrigada. Bom, então eu gostaria, Flávio, de te parabenizar. Foi muito bom o conteúdo, né, a forma que você expôs, também muito boas as perguntas. E gostaria de agradecer a participação de todos. Essa é a nossa segunda gravação do conteúdo da SBUE. E a gente volta na terceira aula, então, dando sequência na nossa atividade, na nossa disciplina. Muito obrigado a todos e boa tarde.